porque foram sepultados na tarde início da tarde, final da manhã desta segunda-feira, os corpos dos dois jovens que morreram em um acidente no sábado na MG 179. Um rapaz de 24 anos e a namorada dele de 18 anos que estavam numa moto que bateu de frente com um carro da MG 179 aqui em Pouso Alegre, no bairro do Servo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia de Pouso Alegre sentido Silvianópolis. A moto vinha no sentido contrário, seguia para Pouso Alegre. Quando próximo ali do bairro Servo, já no município de Pouso Alegre, houve a colisão frontal. Aí a gente tem imagens de logo após o acidente, o Arcanjo, que é o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que atua junto com o SAMU, se deslocando, descendo ali na pista, às margens da MG 179 para fazer o socorro às vítimas. Infelizmente, os dois jovens que estavam na moto morreram no local do acidente e já os passageiros do carro eram 3 pessoas, uma família, duas pessoas, que era a motorista de 23 anos e a mãe dela de 54 anos, tiveram ferimentos leves. O pai da motorista, de 54 anos, Denis, ficou gravemente ferido. De acordo com a polícia, ele teve traumatismo craniano encefálico. Agora há pouco a gente falou com um parente dele, um tio do Denis, que o acompanha no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que ele está em coma, está na UTI do Hospital das Clínicas Samuel Libânio aqui em Pouso Alegre. Ele foi transferido pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Infelizmente uma tragédia aí que deixaram como vítimas fatais Harrison Marques e a namorada dele, a Letícia Almeida. Por isso mesmo, a gente fala agora com a Nayara Andere, que está aqui com a gente. Nayara, fala um pouco para a gente um pouco desse casal, que era muito querido, né? Um de Silvianópolis e outro de Turvolândia mesmo. Boa noite para você. Boa noite, Magson. Até a prefeitura, por exemplo, de Silvianópolis, né, e a Câmara Municipal de lá emitiram uma nota de luto entre o domingo e esta segunda-feira, conta já da morte da Letícia Detone de Almeida, de 18 anos. Ela até era engajada lá na comunidade, né? Participou do Parlamento Jovem, segundo a nota da Câmara. E esse casal, então, de namorados, morreu nesse acidente que você citou. Ela era de Silvianópolis e ele de Turvolândia. E foi uma comoção geral nessas duas cidades aqui do interior do sul de Minas, né? Duas cidades pequenas, Turvolândia, por exemplo, com cerca de 5.000 moradores. O corpo do Harrison foi então velado lá no velório municipal de Turvolândia, ele já foi sepultado hoje, e a namorada dele, a Letícia, ela teve o corpo então velado lá no cemitério municipal de Silvianópolis. Uma comoção geral, né? Duas pessoas muito jovens, muito queridas nas duas cidades e que deixaram então esse sentimento agora de saudade, né? De todos os amigos, familiares e pessoas que conviveram com eles nesses dois municípios. E o que aconteceu também, então, é que a Letícia também foi sepultada nesta segunda-feira. A gente acompanhou durante todo o final de semana, né, os fatos, colocou aí a matéria, então, no site do Terra do Mandu, e até os amigos de futebol do Harrison participaram também do velório. A gente vê nas imagens, né, quantas pessoas, realmente uma comoção geral, muitas pessoas querendo aí participar desse último momento da despedida dessas duas pessoas tão jovens. Só para lembrar, o Harrison tinha 24 anos e a Letícia apenas 18 anos de idade, Magson. É uma tristeza gigantesca para essas duas cidades, né? Como você mesmo diz, duas cidades pequenas, menores de que muitos bairros aqui de Pouso Alegre. Silvianópolis com 6.000 e poucos moradores e Turvolândia que não chega a 5.000 moradores na cidade, com essa comoção tremenda na perda de dois jovens estudantes universitários que morreram. Nayara, e em Turvolândia essa comoção é ainda maior porque a tragédia ficou imensa depois que a avó do Harrison também faleceu após saber da morte do neto. Você imagina, né, Magson? A família já estava aí tentando, né, entender o que aconteceu, a questão do acidente, a morte
tão precoce dele, quando teve que dar a notícia, então, para a avó, que acabou falecendo horas depois de saber da morte desse neto. A dona Leonides morreu aos 79 anos. Segundo as informações da família, ela passou mal ao saber da morte, então, do Harrison, né, nesse acidente, e ela foi hospitalizada, no caso, foi atendida primeiramente no pronto-socorro lá da cidade. Depois ela foi transferida, ou melhor, no postinho lá da cidade de Silvanópolis, de Turvolândia, né. Depois ela foi transferida para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, aqui em Pouso Alegre. Só que a dona Leonides não resistiu. O corpo dela acabou sendo levado, então, para o velório junto com o neto. Durante grande parte desse velório do Harrison, a avó foi velada junto com ele, e ela foi enterrada na tarde desta segunda-feira no cemitério municipal de Turvolândia. Ela deixou marido, 8 filhos, sendo 4 mulheres e 4 homens, além de netos e também bisnetos. Segundo as informações que a gente teve aí da família, era muito ligada, né, ao Harrison. Ele, quando chegava até da faculdade, costumava muitas vezes ficar, então, na casa dela. Por isso era necessário que a família desse essa notícia, já que ela, claro, perceberia que ele não teria voltado da faculdade. Então, por isso a família teve que comunicar também, né, o quanto antes, mas infelizmente ela passou mal e acabou vindo a falecer. Então, uma tragédia, né, depois desse acidente, a morte da avó dele, ao saber da notícia do falecimento do neto. Os nossos sentimentos aí a todos os familiares. E também, tem uma outra situação decorrente desse acidente, é que o carro que você citou, né, que se envolveu nesse acidente, o carro que seguia sentido Silvianópolis e que tinha 3 pessoas da mesma família, a motorista de 23 anos, o pai dela e mais a mãe também, que estava no banco traseiro. O pai dela sofreu traumatismo craniano, então, no momento desse acidente, foi hospitalizado, trazido para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, aqui em Pouso Alegre, ainda no sábado, em estado grave. As informações que nós temos é que o quadro de saúde dele não teve uma evolução positiva, ele continua internado em coma, Magson. A gente torce aí pela recuperação, então, do Denis Garcia Vieira, de 54 anos, né? E claro que da esposa dele, da filha dele, que também, com certeza, estão em choque ainda devido a esta tragédia, e a todos os moradores, amigos, familiares, tanto da Letícia como do Harrison e da dona Leonides. É uma tragédia gigantesca mesmo, essas perdas, esses acidentes, e como a gente tem falado já toda semana aqui no Mando News, são muitos acidentes graves nessas rodovias, nessas MGs principalmente, e com muitas mortes acontecendo nesses últimos dias. É o nosso desejo de força para todas essas pessoas.